Olá, benditos! No capítulo passado, nós vimos que alguns homens de Bet-Semes pecaram ao olhar para dentro da arca de Deus e por causa disso o Senhor os castigou severamente. E a partir de então, eles se empenharam em se livrar da arca para não serem mais castigados. Por isso, eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, que ficava a uns 16 quilômetros de Bet-Semes, dizendo a eles que fossem até lá buscar a arca. Os homens de Kiriat Jearim prontamente atenderam ao chamado, foram até lá, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para guardá-la. Sem dúvida, tratava-se de uma família de levitas, uma vez que depois do que havia acontecido em Bet-Semes, era pouco provável que o povo quisesse correr o risco de transgredir a lei novamente. E assim se passaram 20 anos. Mas ter a arca de volta não resolvia automaticamente os problemas de Israel, pois no período de 20 anos em que a arca ficou na casa de Abinadab, uma nova geração tinha surgido e clamava por mudanças radicais no governo de Israel. Foi um tempo difícil para os israelitas, pois eles não viviam como um povo unido e temente a Deus, e por isso se lamentavam diante do Senhor e com razão. Eles não tinham mais um local de adoração específico desde a morte de Eli. Muitos israelitas estavam envolvidos na adoração a deuses estranhos e a nação ainda continuava debaixo do domínio dos filisteus. Talvez você pergunte: e onde estava Samuel nesse período de 20 anos? Nós não sabemos. Talvez ele estivesse percorrendo alguns lugares mais tranquilos, onde pudesse reunir algum grupo de fiéis ao Senhor em um tempo de frieza espiritual. Provavelmente advertindo o povo, do seu pecado, incentivando o grupo ou o povo a buscar ao Senhor. Deus levantou Samuel como profeta e juiz no meio do povo. Mas o interessante é que Samuel estava totalmente ausente naquele fiasco da captura da Arca da Aliança pelos filisteus. Ele é mencionado no capítulo 4, versículo 1 e só reaparece agora na narrativa bíblica. E o seu reaparecimento é para chamar a nação ao arrependimento interno de todo o coração e externo, porque o povo precisava lançar fora aqueles deuses estranhos. É bom relembrar aqui que qualquer coisa em nossa vida que ocupe o lugar de Deus e que exija o sacrifício e a dedicação que pertencem somente ao Senhor é um ídolo e deve ser lançada fora. Os ídolos do coração são muito mais perigosos do que os ídolos de um templo. Samuel convocou a nação para se reunir em Mispá, para que ele clamasse a Deus por eles, para que os livrasse do jugo dos filisteus. Mas para isso não bastava destruir seus ídolos, era preciso também que o povo confessasse seus pecados e se entregasse novamente ao Senhor. Felizmente, todo o povo atendeu à convocação de Samuel. Isso mostrou a necessidade espiritual que Israel estava sentindo. Ali eles derramaram água diante do Senhor. E com esse ato, eles expressaram o mesmo sentimento que Jeremias deixa registrado no seu livro em Lamentações. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrame o seu coração como água diante da face do Senhor. O povo de Israel também expressou sua tristeza pelo seu pecado, jejuando, um sinal de que o que importava mesmo era um concerto com Deus, e também confessando seus pecados, mostrando que eles estavam assumindo a responsabilidade pela culpa. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10, deixa claro que a confissão é vital para manter o relacionamento com Deus. À medida que o Espírito Santo nos convence do pecado que impede a nossa comunhão com Deus, nós devemos confessá-lo para receber perdão e purificação para que o nosso relacionamento com Deus continue sem impedimento. Quando os filisteus souberam que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, certamente suspeitaram que eles estavam planejando um ataque. Por isso, os 5 príncipes dos filisteus convocaram suas tropas e se prepararam para invadir Israel. Por sua vez, Israel não possuía um exército forte e permanente, nem um governante para organizar a força militar. E isso os fazia se sentir impotentes e com medo.
Sua única saída era a fé no Senhor, o seu Deus. Então eles pediram a Samuel que clamasse por eles a Deus. Lembrando que no último confronto que Israel teve com os filisteus, eles colocaram a sua confiança na Arca da Aliança. Mas agora, depois de se voltarem para o Senhor, arrependidos de seus pecados, em vez de confiar na arca, eles fizeram a coisa certa, pedindo a Samuel que clamasse ao Senhor por eles. Samuel então ofereceu um holocausto ao Senhor e começou a clamar a Deus para que livrasse o seu povo das mãos dos filisteus. E Deus ouviu a oração de Samuel, trovejando dos céus contra os soldados filisteus. Essa foi uma obra especial de Deus, porque os israelitas ouviram o mesmo trovão, mas os filisteus ficaram confusos, enquanto Israel ficou mais confiante de que o seu Deus estava agindo em seu favor, de modo que foi fácil para os israelitas atacá-los e derrotá-los. Conhecendo a crença cananeia que Baal era o deus da tempestade, vemos como o poder do trovão de Deus foi muito mais significativo. Então Samuel colocou uma pedra entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Depois ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Em outras palavras, até este momento o Senhor nos ajudou. Aquele monumento era uma lembrança aos israelitas de que Deus os havia ajudado até ali e de que continuaria a ajudá-los se eles confiassem nele e guardassem a sua aliança. Essa prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes faz parte da cultura de Israel desde o tempo de Jacó. Enfim, o que aconteceu naquele dia foi uma ação de Deus tão marcante que o Senhor manteve os filisteus afastados de Israel enquanto Samuel era vivo. Inclusive, em decorrência dessa vitória, os israelitas recuperaram cidades que haviam perdido para os filisteus em batalha. Samuel não era um líder militar, mas ele era muito bem sucedido porque o Senhor era com ele. Samuel teve sucesso não apenas como homem de guerra, mas também como homem de paz, porque até os amorreus ficaram em paz com Israel. Ele foi juiz em Israel todos os dias da sua vida. Como nós já vimos estudando o livro de Juízes, alguns juízes terminaram o seu ministério cedo ou terminaram em desgraça. Mas Samuel não, ele foi usado por Deus todos os dias da sua vida. Ele vivia em Ramá, mas instituiu um circuito ministerial para ensinar a lei ao povo, ouvir casos litigiosos, aconselhar e julgar as causas do povo. Era uma bênção para o povo de Israel ter um homem como Samuel para conduzi-los e orientá-los. Mas cerca de 25 anos se passaram, Samuel foi envelhecendo, os tempos foram mudando e os líderes de Israel começaram a requerer que a nação acompanhasse essas mudanças. E as orações e orientações de Samuel foram cruciais para que o povo passasse em segurança por essa fase perigosa de transição que nós veremos no capítulo de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!